Apresentação: Flávio Paradella. São 10 horas 10 minutos, voltamos então com o CBN Campinas desta quinta-feira e como a gente anunciou, o CBN Campinas de hoje que tem uma entrevista exclusiva com o ex-ministro, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Estamos em contato com o ex-ministro Sérgio Moro, que a gente agradece essa participação aqui no CBN Campinas. Muito bom dia, Sérgio Moro. Bom dia, Flávio. Um prazer estar aqui falando com vocês da CBN Campinas e com todos os ouvintes da região, fazendo uma visita aqui à cidade. E é sempre bom falar com a rádio local. E a rádio que influencia aí todo o estado de São Paulo. Vamos lá, Sérgio Moro, tem essa agenda, como disse o ex-ministro. Hoje pela manhã visita o prefeito de Campinas, Dário Saad. No período da tarde vai até a cidade de Capivari. Vamos lá, Sérgio Moro, tá nessa agenda aí, conversando com o prefeito de Campinas, indo lá para Capivari. O senhor até agora, desde que foi a União Brasil, não definiu, disse que pode, não pode disputar a eleição, mas está cumprindo uma agenda política. O senhor vai disputar algum cargo? Será candidato a presidente, candidato ao Senado, candidato a deputado? Flávio, eu dei esse passo lá para trás, né, em relação a esse projeto político, para a gente conseguir ir mais forte adiante. Então, eu estou me preparando, eu sou um pré-candidato hoje, estou me preparando para disputar algum cargo, mas essa definição ainda está sendo construída, certo? O que mais importante no momento, na minha opinião, é a gente discutir os grandes problemas do Brasil. A gente está num ano eleitoral e parece que esse ano eleitoral virou uma disputa pessoal entre dois extremos políticos. A gente tem que discutir as grandes dificuldades do país. Como é que a gente faz, por exemplo? A gente está vendo uma inflação recorde. Nesse mês de abril, não acontecia nesse montante 1,73 desde 1995, e temos 12% de inflação nos últimos 12 meses. Então, como é que a gente consegue dar essa volta por cima, botar a economia nos trilhos? A gente está vendo essa dificuldade hoje da agropecuária, que está faltando subsídio aí para crédito agrícola e para seguro agrícola. Ou seja, tem muita coisa que a gente precisa discutir, mais do que ficar discutindo aí Bolsonaro, Lula, esses nomes dos extremos políticos. Mas para discutir isso tudo precisa participar, ter um nome colocado aí nessa disputa e até mais do que isso, ter essa realmente participação desse pleito. O senhor, para a gente definir, o senhor falou é pré-candidato, mas vai realmente disputar alguma coisa mais palpável, porque o senhor falava em ser presidente da República quando foi para o Podemos. Agora no União Brasil teve realmente esse recuo, mas agora o próprio partido discute aí nos bastidores já não participar tanto daquela discussão da terceira via, pode colocar o nome de Luciano Bivar e até o nome do senhor também foi levantado. Tudo é possível, veja, o pré-candidato da presidência da República do União Brasil, Luciano Bivar, a gente prestigia o nome dele. Existe essa discussão para a formação de um centro, só que a grande dificuldade que a gente tem visto, né, Flávio, é que ninguém abre mão de nada, aí fica difícil. Ninguém se coloca assim, eu vou ajudar. Eu na verdade, tomei essa atitude, tomei essa decisão, eu estava vendo que não iria ocorrer essa união, então eu prefiro, vou dar um passo atrás, vamos trabalhar para a construção desse centro, porque para vencer desses dois extremos, precisa ter o quê, na minha opinião? Precisa ser um centro político moderado, mas precisa também ter firmeza em princípios e valores. E ter um projeto para mudar o país, para a gente transformar o país. Então, vamos construir de alguma forma isso, é isso que eu estou me dispondo a fazer no momento. Claro que eu continuo daí com essa agenda política, uma agenda de pré-campanha para conversar com as pessoas, seja autoridades, seja políticos, seja as pessoas comuns, para a gente poder entender melhor o país e construir um bom programa, um bom projeto. E, ex-ministro Sérgio Moro, o senhor cita aí nessa construção de uma candidatura de centro. Eu quero, obviamente, discutir o nome do senhor, se esse seria um nome viável para uma candidatura de centro, ministro Sérgio Moro, porque nós temos, como o senhor mesmo disse, uma disputa entre o presidente Jair Bolsonaro
e, neste momento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que chama a atenção nessas duas candidaturas é que esses eleitores, ou mesmo os militantes destas duas candidaturas, têm um alvo preferencial e até, eu posso até usar uma palavra forte, mas um ódio pelo nome de Sérgio Moro. Como disputar em coisas antagônicas, mas de que há realmente um tiroteio contra o senhor nessas duas candidaturas que são fortes nesse momento? Não, são fortes, são fortes. Olha, eu sempre fui fiel àquilo que eu acredito. Eu nunca me vendi por cargo, eu sempre fiz o meu trabalho. Veja, na Lava Jato a gente foi contra esse sistema da corrupção. A gente que a gente nunca imaginava respondendo pelos seus crimes foi presa, foi julgada, e por suborno, né, sob propina, gente que recebeu dinheiro em suborno, propina, ou que pagou. Então não tem nenhuma zona cinzenta nessa história. Depois, com o ministro da Justiça, a gente conseguiu reduzir a criminalidade violenta e fomos para cima do crime organizado, inclusive do PCC aqui em São Paulo. Agora, eu sou fiel, né, àquilo que eu acredito, que também são os princípios dos brasileiros comuns: honestidade, integridade no governo, combate à corrupção, e você ter um governo voltado ao bem comum. Aí eu tive que sair do governo, né? Essa história já foi contada 1 milhão de vezes, e infelizmente acabei sendo alvo, muitas vezes, de fake news, de mentiras. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores diz que não teve corrupção na Petrobras, não teve corrupção lá durante o governo deles. E o governo atual, né, ele abandonou essa bandeira do combate à corrupção. A gente tem que ser bastante aqui verdadeiro em relação a isso. Infelizmente, esse clima de polarização não faz bem para o país. Acho que, em vez da gente discutir os nossos problemas e as soluções para eles, na área da educação, na área da saúde, na área da economia, e mesmo no combate à corrupção, a gente está se perdendo nessas brigas. E é interessante, né? Eu acabo virando alvo preferencial tanto de um grupo como de outro. Mas é porque eu falo a verdade. Eu acho péssimo para o país, né, a gente ter essa alternativa. Daí o essencial, a construção desse centro democrático. Mas não ganha força uma narrativa agora com essa decisão do Comitê da ONU que julgou o senhor como parcial nas condenações por corrupção contra o ex-presidente Lula? Hoje tem toda uma repercussão dessa decisão do Comitê da ONU, de falar aí desse Comitê de Direitos Humanos. Não há assim, uma punição efetiva contra o senhor, mas ganha sim muitas manchetes. Olha, eu recebi essa decisão hoje, né? Ela só foi liberada hoje. Eu não sou parte desse processo, eu não pude me manifestar. Agora, assim, não é a ONU, é um comitê da ONU que proferiu uma decisão. Tá? Até estava vendo aqui, tem votos vencidos, tem pessoas ali que dizem que não teve nenhuma violação de direitos do ex-presidente. E aqueles que entenderam que tem, é importante destacar. Olhando a decisão ali, a base da decisão é principalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi proferida aqui no Brasil lá no ano passado. A segunda turma, né? Gilmar Mendes, Lewandowski. Então, às vezes eu estava vendo ali a decisão, eles se deparam com alguma questão controversa. Será que teve violação ou não teve? A Suprema Corte Brasileira decidiu que teve. E aí vão nessa linha. Então, é uma decisão que reflete muito o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal aqui dentro. E o que eu posso dizer é o seguinte: a corrupção que existiu nos governos do PT é real. Tá? Isso é comprovado às escâncaras. Veja que a Petrobras conseguiu recuperar 6 bilhões de reais em decorrência da Operação Lava Jato. E não houve perseguição nenhuma a quem quer que seja. O que houve foi, sim, aplicação da lei a quem pagou o suborno ou recebeu o suborno. Então, o que me parece aqui, essa decisão do comitê, né, de um comitê da ONU, é muito baseada na decisão que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão, já qualifiquei como um baita erro judiciário. Mas não muda o fato de que houve a corrupção no governo, durante o governo do Partido dos Trabalhadores. Não estou julgando aqui o mérito, nem sou juiz para isso, mas de qualquer maneira não deixa de ser uma derrota política para o senhor, né? Olha, eu nunca encarei essas coisas do lado pessoal. Eu acho que se o Brasil não encarar de frente, se a gente não for buscar ter honestidade no governo,
se a gente não buscar ter integridade, se a gente quiser voltar ao sistema anterior, né, de que cada contrato lá na Petrobras gerava propina de 3%, isso se reproduzir em município, em governo estadual, se a gente vai voltar nesse cenário, o Brasil nunca vai decolar, ele não vai para frente, porque esse dinheiro que é desviado é o dinheiro que falta lá no posto de saúde, para comprar remédio, é o dinheiro que falta muitas vezes para você aumentar esses benefícios, Auxílio Brasil, o Bolsa Família. Então, você construir um Brasil na indecência da corrupção não vai dar certo. Eu acho que é uma derrota, não é pessoal, não. Essa é uma derrota, é uma decisão ruim para o país, mas muito, como eu disse, baseada numa prévia decisão do Supremo Tribunal Federal, que, a meu ver, está incorreta. Todo esse tsunami... Dá para ler ali, viu, Flávio? Eu recebi agora de manhã, leiam os votos vencidos ali das pessoas que participaram do Comitê da ONU, que são extremamente claros e veementes quanto à importância do combate à corrupção e a não violação de nenhuma regra de devido processo. E, Sérgio Moro, todo esse tsunami, desde a Lava Jato, desde 2018, quando o senhor deixa aí a justiça e vai integrar, então, após a eleição, o governo Bolsonaro, o senhor se arrepende de ter deixado de ser juiz, integrar o governo Bolsonaro? Porque a gente viu uma mudança muito complexa no que a gente tinha naquele cenário de 2018 e praticamente um revés praticamente que completo no que aconteceu com a Lava Jato. Esse revés aconteceria de qualquer jeito, Flávio. Isso é uma reação do sistema. Foi a mesma coisa que aconteceu lá na Operação Mãos Limpas da Itália. A gente avançou muito no combate à corrupção e, de repente, veio uma reação. Eu fui para o governo exatamente com a expectativa de impedir que houvesse esse retrocesso. E eu sempre lá defendi o mesmo, fim do foro privilegiado, o endurecimento das leis penais, que pessoa que cometeu um crime ela tem que ser responsabilizada, não importa se ela é poderosa, se ela é um importante político, se ela é um grande empresário. A lei tem que estar acima de todas as pessoas. E eu fui com esse objetivo. Teria dado certo se eu tivesse tido o apoio do presidente. Como eu não tive, eu acabei tendo que sair, né? E essa história já é contada. Mas eu sou um lutador. Agora, o que é importante aqui, Flávio, mais do que a gente ficar olhando aqui o passado e eventualmente lamentando esses revés, vamos olhar o futuro. Quem hoje tem uma pauta, quem hoje tem uma agenda anticorrupção no país? Quem está levantando essa bandeira? Muita pouca gente. Agora, não é por conta desse revés que a gente tem que desistir. A gente tem que defender o que é certo. Então, por isso que eu tenho dito, olha, além dessas pautas de retomada da economia, com emprego, um desenvolvimento aí que seja sustentável, com preservação do meio ambiente, a retomada da educação, vamos caminhar para a educação integral. A gente também tem que defender o combate à corrupção e a integridade no governo. Então, vamos defender, por exemplo, fim do foro privilegiado, fim da reeleição para presidente da República, vamos defender a volta da execução em segunda instância, vamos defender a autonomia da Polícia Federal. São bandeiras que a cidadania tem que resgatar, acima de questões pessoais. Mas é possível fazer essa bandeira, carregar essa bandeira anticorrupção, tanto dentro aí do União Brasil, que absorveu vários partidos, o PSL, mas também o DEM, que por muitas vezes teve muita gente aí também dentro de listas, né? Aquela famosa lista da Odebrecht. Essas bandeiras têm que ser levantadas pelas pessoas, né, pelos indivíduos. Não é só uma luta da política, tem que ser uma luta também de cada um, né, do cidadão, entendeu? A mudança vai vir por pressão da sociedade e do cidadão. Não vai vir necessariamente por a iniciativa de partido político. Tendo, então, uma plataforma, uma construção de uma terceira via, a gente fala dessa terceira via que para ser construída, mas faz tempo, mas tem as duas primeiras vias lá já construídas faz tempo e já colocadas na rua. Não está demorando muito para que tenha um nome pelo menos já decidido, falar, é esse que vai disputar, para já começar a fazer um antagonismo com os dois que estão aí pontuando muito bem nas pesquisas? Não, eu concordo, há uma demora. O ideal é que nós tivéssemos uma situação já melhor definida para que se pudesse construir, né, essa candidatura de centro. Agora, veja, eu
sou um dos envolvidos nessa discussão. Depende de uma concordância de várias pessoas, depende de uma concertação entre os partidos políticos, entre os presidentes dos partidos políticos e esses pré-candidatos. O que eu fiz aqui, Flávio, foi um gesto de desprendimento. Olha, a gente precisa ter união para a gente conseguir vencer esses extremos políticos. Então, se o problema é aquela vaidade de você ser a pessoa, eu dei um passo para trás e falei, estou à disposição. Mas se não for eu, se for outra pessoa, eu ajudo a construir, eu ajudo a lutar para a gente poder vencer esses extremos. Foi basicamente isso que eu fiz, e aliás, era uma atitude que era muito cobrada da imprensa. A imprensa cobrava essa atitude de desprendimento. O que é mais importante? É o Brasil. O mais importante são as pessoas. O mais importante são as bandeiras. Quais são os projetos? Né? Vamos discutir, como eu disse aqui, educação, saúde, economia, combate à corrupção. Vamos levantar essas bandeiras. Em outubro, o nome do senhor vai estar na urna de alguma forma? Olha, essa é uma questão que está sendo construída, que será respondida em breve. Eu não abandonei a vida pública, eu continuo na vida pública, continuo na estrada, eu continuo defendendo o cidadão, continuo defendendo o que é certo. E é possível, sim, que eu esteja na urna em outubro desse ano. Agora, toda candidatura, né, Flávio, é uma construção política, não é um projeto de um homem só. Então, isso vai ser ainda construído. Por hora, eu estou aqui viajando por São Paulo, né, eu me mudei para São Paulo desde, na verdade, que eu voltei do exterior, eu passei aqui a ficar em São Paulo, né, como a minha base política, e estou aqui com a minha esposa viajando pelo estado e conversando com as pessoas. Quero ouvir o que as pessoas têm a dizer, para ver da viabilidade desse projeto político. Sérgio Moro, que é ex-ministro, ex-juiz da Lava Jato, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Muito obrigado pela gentileza aqui de atender a CBN, e a gente segue acompanhando então essa agenda aqui por Campinas com a reportagem CBN. Muito obrigado pela participação, Sérgio Moro. Muito obrigado, hein? Foi um prazer conversar com vocês. São 10h27, entrevista exclusiva aqui no CBN Campinas, trazendo a palavra candidato ou não. Está construindo a construção aí de alguma candidatura, não disse realmente, mas também não disse a que veio. Veio fazer, né, essa agenda política, porque hoje pela manhã tem, logo mais, hein, acho que eu vou trazer um pouco, porque ele estava no quarto de hotel. Então o prefeito Dário Saad vai ter que esperar um pouquinho, o famoso chá de cadeira lá no quarto andar, finalmente ele que vai tomar. Mas agora ele vem então aí com Dário Saad. À tarde tem um encontro também no CAISM e na sequência vai para Capivari. Uma intensificação dessa agenda, apesar de não ter nada definido, nada construído ou está em construção essa possível candidatura. É um pré-candidato, não disse aqui. Mas as conversas agora nos bastidores, tudo pode mudar como sempre muda na política, né? Era uma união Brasil, união entre os partidos de centro, mas a coisa não está rolando, e o União Brasil pode desembarcar aí dessa candidatura única de um nome só, e nesta quarta-feira o assunto em Brasília era que o União Brasil lançaria então o seu candidato mesmo, e ficou. Para uns, candidato mesmo ainda sem nome. Para outros analistas, as conversas que chegaram de bastidores eram de Luciano Bivar e também o próprio Sérgio Moro. A ver, 10h29. CBN Campinas.